Boa tarde, meninas. A paz de Jesus a todas vocês. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez fazendo a reunião das mulheres, não presencialmente, mas em breve, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos estar todas juntas fazendo a nossa reunião, as nossas brincadeiras, matando as saudades uma das outras, tá bom? Em nome de Jesus. Jesus a todas. Eu queria ler um versículo que eu gosto muito e eu acho que é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo agora. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito do que as aves? Qual de vós, pois ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, minhas irmãs, eu vejo quanto isso é válido, e a gente se apegar a esse trecho da palavra do Senhor para nós e não dar ansiosa, né? Não estar ansiosos com tudo que nós estamos passando, porque o Senhor está no comando de tudo, amém? Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Bom dia, amigas. Bom dia, queridas. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã o Salmo de número 43, mas apenas o versículo 5, que diz assim: Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos,
Existem momentos em nossas vidas em que as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas lutas são tão grandes e tão difíceis que às vezes nós paramos e começamos a refletir e a conversar com a nossa própria alma. Ou seja, é um monólogo com você mesmo, você conversando com você mesmo. Neste salmo que acabamos de ler, Davi estava conversando com a sua própria alma e questionando, perguntando para si mesmo: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Quem aqui já não fez isto? Ou não pensou por isto? Um monólogo consigo mesmo. Por que isso, Senhor? Por que eu? Por que está acontecendo tudo isto comigo? Queridas, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, o melhor é convidá-lo a participar dessa conversa consigo mesmo. E aí então você convida o Pai, o Filho e o Espírito Santo para participar. E aí você não vai estar sozinha, mas terá a companhia e a orientação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querida, busque auxílio e descanso no Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser,
hoje, quem vai trazer a palavra para nós é uma psicóloga chamada Keila. Que Deus abençoe essa psicóloga, que a palavra dela possa ser uma bênção para nossas vidas, tá bom? E que vocês estejam bem. Estou com saudade de todas, viu? Olá, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite do pastor Góes e também da sua esposa Ellen para compartilhar uma palavra com vocês, mulheres da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra, algo que acredito ser relevante, muito conectado com o que estamos vivendo nesse período de pandemia, no qual tivemos as nossas atividades interrompidas, no qual também ficamos vivendo uma realidade de trabalho completamente diferente e, principalmente, mesmo aqueles que não conseguem entender que existe um Deus Todo-Poderoso, todas essas pessoas estão impactadas por notarem que são impotentes diante de um vírus silencioso que ninguém sabe como dominar, mas nós, que temos a Deus como nosso guia, como aquele que nos guarda, que nos protege, nos orienta, sabemos que estamos vivendo um tempo de grande aprendizado. E o que eu queria conversar com vocês hoje, eu vou tentar aqui compartilhar a tela para começar a falar com vocês. O tema que eu quero falar com vocês se chama Nas Mãos do Oleiro. Pensamos que quando nos submetemos realmente a Deus, Ele faz coisas grandiosas nas nossas vidas. E antes mesmo de começar a refletir sobre isso, eu quero que você agora abra seu coração, procure tirar tudo aquilo que tem distraído você até agora e vamos nos focar aqui, nessa palavra, que não é a Keila que está falando, mas é o próprio Deus que vai tocar no seu coração para tratar aquilo que você realmente sabe que é necessário. O tema está eu peguei como tema base Jeremias 18, de 1 a 6, e eu gostaria de ler agora com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Nesse momento que o profeta recebe essa palavra tão poderosa da parte de Deus, ele tem ali alguns passos. E eu destaquei 3 frases ali na cor vermelha, porque eu sei que são importantes para que a gente comece a entender o que significa esse movimento de nos deixar nas mãos do oleiro. A primeira frase está ali, vá à casa do oleiro. Temos uma ordem. Você tem ido à casa do oleiro? Vamos conversar sobre isso. Depois que o profeta estava lá na casa do oleiro, ele observou o processo de transformação. E ele viu inicialmente uma cena que o chocou, que era aquele vaso completamente quebrado, e foi mais ainda quebrado por aquele oleiro que o refez. E o interessante nesse processo é que ele refez de acordo com a sua vontade. Então aqui já podemos pensar em 3 momentos diferentes. Ir à casa do oleiro, observar o que é possível acontecer nas nossas vidas, e o terceiro, de acordo com a sua vontade. Determina, sim, um momento de entrega, de submissão, para que esse processo seja realmente completo. Nós vamos estudar passo a passo cada uma dessas fases. E continuando, temos que pensar uma coisa. Vá à casa do oleiro, mas casa do oleiro? Onde é a casa do oleiro? Onde você imagina que seja a casa do oleiro? A casa do oleiro é a igreja, que nos reunimos, louvamos a Deus, recebemos a palavra,
temos a nossa comunhão. Mas e agora, em tempo de quarentena, não temos ido desta forma, mas será que paramos de ir à casa do oleiro? A casa do oleiro pode ser aí no seu lar, no lugar que você separou para adorar a Deus, para falar com Ele, para ser ministrado no seu coração, para entender o que Ele quer de você. Então todos nós podemos ir à casa do oleiro de diversas formas e sabemos que Deus espera isso de nós. Mas como chegar à casa do oleiro? Tanto num modelo como no outro, estando na igreja ou dentro de casa, quando buscamos a presença do oleiro, temos que entrar com todo o nosso coração. Não podemos fazer como um ritual. Muitas pessoas vão à igreja, ouvem toda a mensagem, participam das ministrações, mas saem exatamente da forma como entraram. Ou mesmo se você tem feito essa busca ao Senhor na sua casa, de maneira mecânica, como um ritual, não é essa forma que você vai encontrar o oleiro e lá entender qual é o processo que ele quer fazer na sua vida. Não podemos nos enganar. O princípio inicial é ir à casa do oleiro, seja no espaço físico chamado igreja, seja na sua casa como servo de Deus, como serva de Deus. Chegando lá, como eu chego? Pense nisso, como você tem se apresentado diante de Deus. E a palavra de Deus continua, lá em Isaías 64:8, diz a palavra de Deus. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e o Senhor o nosso oleiro, e todos nós, obra das suas mãos. Aqui Isaías já interpreta toda essa situação de como o oleiro está. Ele está ali, sim, pronto a fazer conosco a melhor obra. Mas será que nós estamos colocando de fato o nosso coração de forma transparente na presença de Deus? Se Ele, que é o nosso oleiro, está pronto a fazer a obra, será que Ele encontra no nosso coração essa disponibilidade, esse desejo? Está pensando nisso? O que Deus quer tocar em você é no seu coração. Sabe por quê? Ele sabe que lá estão as suas escolhas. Nós fazemos muitas escolhas durante a nossa vida. E nós sabemos que todas essas escolhas, elas geram consequências. Deus, Ele não nos impede de escolher, Ele nos dá livre-arbítrio, mas Ele também não tira de nós as consequências. E muitas vezes nós temos brigado com Deus porque escolhemos errado, porque escolhemos mal. E aí entramos num combate, num atrito com o Senhor, querendo que Ele afaste de nós essas consequências. Mas por que será que essas consequências vêm de forma tão pesada nas nossas vidas? Tudo começa nessa questão. Quando nós começamos a lidar com Deus como se pudéssemos colocá-lo como nosso servo, invertendo as questões. Lá em Romanos 9, 10, 20 e 21 diz o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Vejam que palavra dura. Dura, porque nós estamos na condição de barro. Nunca podemos esquecer disso. E quando resistimos a deixar que o Senhor faça conosco aquilo que Ele realmente quer fazer, podemos nos tornar em vaso de desonra. E eu quero que você comece a pensar na sua história, na sua vida. Como tem sido a sua história diante de Deus e esses embates? Como tem sido esse momento de questionamento?
Será que as suas escolhas têm sido sábias? O que acontece é que muitas vezes o nosso vaso ele é quebrado. Quando o vaso é quebrado, é o momento da dor, é o momento da perda, é o momento da mudança drástica. E muitas vezes ele é quebrado dessa forma, em milhões de pedaços. Fica estraçalhado e nós não sabemos nem por onde pegar esses pedaços para recomeçar. Sabemos que chegamos num poço profundo. Outras vezes, o nosso vaso é trincado, e ali naquela forma trincada nós muitas vezes achamos que ainda dá para continuar daquela maneira e vamos tocando a nossa história, mesmo com aquele trinco na nossa vida. Outras vezes, o nosso vaso se quebra de uma forma muito maior. Ele se quebra em pedaços grandes. E daí para frente, nós temos aqui reflexões importantes a fazer e eu quero fazer com vocês. Primeiro, quando o nosso vaso fica nessa condição, é muito difícil que as pessoas no entorno não percebam. Normalmente fica visível, fica muito transparente. Quando você se sente completamente no fundo do poço, você precisa recomeçar, você dificilmente consegue esconder quando um problema é dessa natureza. Normalmente, quando se rompe um relacionamento, quando se perde um ente querido, quando se perde um trabalho, enfim, as lutas grandes da vida que nos deixam em milhões de pedaços. Outras vezes, temos uma situação como essa, algo importante e que de uma hora para outra passa a não fazer mais parte da nossa vida. Temos uma luta muito grande, muitas vezes familiar, mas quando temos essa condição, muitas vezes tentamos colar o vaso. Tentamos unir essas partes grandes e virar o vaso numa posição que as pessoas não percebam a sua luta. E então você mascara a sua dor. Outras vezes, o vaso ficou trincado, mas se você então mobilizar o vaso numa posição diferente dessa, você vai perceber que então o vaso não vai ficar ali visível aos olhos das pessoas. E aí está o nosso grande erro, porque mascaramos a nossa dor. E toda vez que nós negamos para nós mesmos os nossos problemas, as nossas dores, então o nosso corpo começa a somatizar, o nosso rosto começa a demonstrar. Cada pessoa vai ter a reação que pode ter. Algumas comem muito, outras dormem muito, dormem pouco, não importa. Mas você não está inteiro, porque o seu vaso está quebrado e você está tentando mascarar isso diante das pessoas, e esse é um grande erro que fazemos. Mas muitos de nós vivem situações dessas e tenta levar, tenta esconder como uma carga muito pesada. E quando esse vaso se quebra dessa maneira e eu tento esconder, o que acontece comigo? Eu queria nesse momento que você refletisse um pouquinho sobre essas questões. Eu queria que você perguntasse para você, será que o seu vaso já foi totalmente quebrado? Como foi que você se levantou? Será que o seu vaso está só trincado e você resiste em curar essa dor? Vive há anos sofrendo, penando? Será que o seu vaso se quebrou de uma forma grande, mas deu para fazer uma disfarçada? Você colou? Como você está agora? Eu queria que em poucos minutos você refletisse como tudo começou na sua vida. Como essa quebra se iniciou? Em que momento você está? Reflita um pouquinho sobre isso. Você tem permitido que o seu coração fique nas mãos do oleiro, para que ele modele de acordo com a vontade dele? Ou você tem colocado os seus desejos, as suas vontades à frente, e por isso tem sofrido tantas consequências? Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, nessa sequência do que vamos falar. O que vamos falar agora é sobre um processo difícil, que exige de nós
um tempo de reflexão muito grande. Que processo é esse? Eu quero ler para vocês aqui. Será necessário quebrar o vaso e reconstruí-lo. Esse é o começo do processo. Por quê? A fim de não ficar nenhum defeito, e todos aqueles que olharem saberão que nosso viver foi mudado por mãos poderosas, fortes, que de maneira miraculosa transformaram a massa informe em vaso de honra. Saiba que você é vaso de honra, mas você precisa passar pelo processo. E o que esse processo difícil vai envolver? Vamos ver? Ele vai envolver dois componentes muito importantes da nossa vida, que envolve o nosso cérebro e o nosso coração. Se formos trocar as palavras, o que envolve a nossa racionalidade, aquilo que nos faz pensar com coerência, e as nossas emoções, os nossos desejos, eles precisam estar de mãos dadas, como nessa figura. Mas existe um caminho para que eles fiquem de mãos dadas, sem desequilibrar a balança, sem um ter primazia sobre o outro, mas ficarem unidos. No começo dele, é dentro do seu cérebro. Eu acho que dá para ler ali que está escrito Santa Bíblia. A palavra de Deus deve estar repleta no seu cérebro. Você deve ter muito conhecimento bíblico para poder entender e passar por esse processo com propriedade, com força, com determinação. E bem ao lado desse cérebro que é cheio da palavra do Senhor, você vai ter também o coração, que representa assim as suas emoções, seus desejos, mas a palavra de Deus nos alerta tanto de um lado como do outro. Nós sabemos que quando temos aqui a Bíblia como foco na nossa vida, no nosso pensar, nós realmente colocamos a nossa fé em prática. Esse é o caminho, não há outro. Quando a Bíblia está ali dentro de você, dentro dos seus pensamentos, você está praticando a sua fé. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes ele nos leva para lugares e para escolhas que não vão trazer o nosso bem. Então precisamos desse equilíbrio e da liberdade total de Deus entrar e reconstruir a nossa vida e a nossa história. Você pode agora estar questionando e dizendo, Keila, mas eu faço tudo certo, eu vou à igreja, eu faço as coisas que eu acredito que sejam as minhas funções, mas como você tem feito? Isso faz toda a diferença. Certamente Deus vai usá-lo poderosamente, mas Ele quer fazer toda a mudança necessária. E nós precisamos desse equilíbrio, dessa junção, para que as nossas escolhas sejam as melhores. Mas para isso, existe um segredo também precioso que eu quero compartilhar com vocês. Quando somos crianças, aprendemos a guardar segredo, a ter aquela amiga mais íntima que eu posso contar tudo. E agora eu quero contar um segredo precioso para você viver esse processo de transformação. Aqui nessa imagem você vê dois aquários. No primeiro aquário tem 4 peixes. E você percebe que no outro aquário tem um peixe que está saltando do primeiro para o segundo. E é esse o movimento que Deus quer de você. Enquanto o peixinho estava nesse aquário, ele estava na zona de conforto. Ele estava vivendo a mesmice. Mas quando ele entende o que Deus quer, então ele dá um salto e ele vai viver novas experiências, crescimento espiritual, mudança de posição. E Deus quer isso da sua vida, que você ouse crer que Ele tem algo a fazer. Lá em Salmo 57:7, o salmista diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores.
Você só pode ficar nessa posição quando você entender que o seu coração precisa ser sábio. Não é um coração movido por todo tipo de emoção que vai conseguir inovar, que vai conseguir entender os propósitos de Deus e que vai viver o melhor dele nessa terra. Para isso você precisa passar por esse processo e dizer ao Senhor: venha Deus e faz aquilo que o Senhor quer na minha vida. Tem um cântico bem antigo que diz que eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. É esse o processo de transformação que muda a nossa história. O que é necessário? É necessário submeter-nos inteiramente nas mãos de Deus para que Ele possa quebrar o que não o agrada e, a partir dali, tornar nossa vida como oferta agradável e, assim, integrar-nos como obreiros no corpo de Cristo, sabendo cada qual a sua função e agindo em unidade e amor. Eu sei que na igreja de vocês tem tantas coisas a serem feitas. Se entregue a fazer aquilo que você sabe que Deus te capacitou a fazer. Busque compreender. Não queira nada sem que aquilo seja o que Deus quer para você. Muitas vezes, se for só pela sua emoção, sem a sua razão, você vai trazer tantas consequências ruins para a sua vida, mas Deus quer te usar como vaso de honra. Submeta-se a Ele. Converse com o pastor, converse com a esposa do pastor e descubra onde você pode ser usado para a glória dele nesse lugar. Faça disso uma meta na sua vida. E a pergunta que eu quero fazer para que você leve para a sua vida, para a sua história, é: o que você tem sido para Deus? Não tenha medo de responder para você mesmo. Você tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? Se você não tem essa resposta ainda, não importa, mas comece a pensar sobre isso. Sabemos que Deus ele tem planos maravilhosos para nós, mas Ele vai executá-los, desde que você abra o espaço para que Ele faça essa obra maravilhosa que Ele já começou na sua vida. E eu queria nesse momento orar por você, pedindo a Deus que Ele revele no seu coração, a partir de agora, como um coração sábio, a vontade dEle. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua bondade, te agradeço por essa oportunidade de falar, Senhor, a essas mulheres sobre algo tão precioso, que é nos submetermos às suas mãos, ó Deus, às mãos do oleiro, que nos conhece e que pode modelar tudo aquilo que para nós é tão difícil, e transformar, Senhor, a nossa vida num vaso de honra. Cuida, Senhor, da vida de cada serva do Senhor, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa tocar e alcançar e que possamos viver, Senhor, de uma forma que alegre o teu coração, sendo, Pai, dirigidas por Ti e fazendo o melhor na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos pedir, mas nós já te agradecemos porque sabemos da Tua fidelidade, Deus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você após esse momento. E eu sei que você, com certeza, vai entender o que o oleiro quer fazer na sua vida. E um versículo que eu queria deixar para vocês está lá em Provérbios 23:15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Que cada uma de nós possamos sair daqui com o desejo imenso de viver uma vida de sabedoria que alegre o coração de Deus. Eu sei que sua vida vai ser transformada. Eu quero deixar para vocês aqui um grande abraço, dizer que foi um prazer estar esses momentos com vocês e que realmente você possa viver na sua vida aquilo de melhor que Deus tem para fazer. Não se esqueça, você é especial para o Senhor, você é uma mulher abençoada e saiba, tudo o que você tem feito
que você hoje acha que está fazendo pouco, fale com o Senhor e Ele vai transformar você. Ele vai pegar você e transformar a sua vida naquilo que Ele quer. Foi um prazer imenso, um beijo muito grande. Espero um dia poder abraçá-las pessoalmente. Espero que vocês tenham gostado da palavra. Agora vamos encerrar a reunião com uma oração? Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar junto de nós, nos guardando, nos protegendo, Senhor, nos livrando de todo mal, nos livrando, Senhor, das garras do inimigo. Obrigado, Senhor, por cada mulher da nossa igreja, Senhor. Ó Senhor, obrigado pela vida de cada uma delas. Obrigado pela família de cada uma delas, meu Pai. Que o Senhor possa estar, meu Pai, no lar de cada uma dessas mulheres, Senhor. Cuidando, meu Pai, de tudo. Cuidando de todos, meu Pai. Livrando-as, meu Pai, do mal, livrando-as do inimigo, livrando da enfermidade, Senhor. A sua bênção, meu Pai. A bênção a toda a nossa igreja presbiteriana Aldeia da Serra, meu Pai. A bênção a todos os ministérios, meu Pai. Esteja conosco, meu Pai, nessa época que está tão difícil para cada família, meu Pai. Nós sabemos a dificuldade, meu Pai. O Senhor sabe tudo o que acontece, meu Pai. Cuida, meu Pai, de cada uma de nós, meu Pai. Cuida, meu Pai, de cada situação que nós precisamos da tua ajuda, meu Pai. Que o Senhor sabe o que é. Nós não precisamos dizer aqui porque o Senhor sabe o que é, meu Pai. Que a tua graça, meu Pai, esteja conosco, meu Pai. Que quando nós pudermos voltarmos, meu Pai, nos encontrar presencialmente, meu Pai. Que seja dia de festa, dia de alegria, meu Pai. Que nós possamos comemorar a vida, Senhor. A tua bênção, meu Pai, a todos nós. Livra-nos, meu Pai. Mais uma vez eu lhe peço, livra-nos de todo mal.